Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem tá chegando agora, vale a pena voltar no primeiro vídeo que fala sobre a minha proposta aqui, que são as técnicas de estudo que eu estou utilizando para conseguir conquistar a vaga de professora no concurso de Mogi das Cruzes. Então lá tá explicando tudo direitinho como é que a gente vai fazer. Nesse momento eu já vou entrar no autor, no nosso primeiro autor. E aqui vão aparecer as técnicas que eu comentei lá, mas lá eu falei mais direitinho, uma por uma, lá explicando, tá? O nosso primeiro autor chama-se Santiago Castilho Arredondo. Como eu comentei com vocês, eu gosto de fazer amizade, né, com os autores. Então, uma das primeiras técnicas que eu comentei lá tá aqui. Então, inclusive, esse foi o autor que eu mostrei lá anteriormente, lá só para mostrar as técnicas. Esse é o Arredondo. Então, eu peguei uma fotinho dele, aqui o nome do livro, Avaliação Educacional e Promoção Escolar. E aqui é toda uma pesquisa que eu fiz da biografia, da atuação dele enquanto professor. Eu vi vídeos dele, entrevistas e tal. E aí eu gosto de comentar e falar sobre isso, que eu acho super importante. Bom, uma formação de cara já pulando lá, mas que eu achei interessante falar, porque eu tenho formação em filosofia também, de cara já criei uma identidade. Ele é doutor em filosofia e ele também tem pós-graduação em psicopedagogia, que também criou uma afinidade, eu achei interessante. É engraçado. O livro fala sobre avaliação educacional e promoção escolar, mas uma coisa que me chamou a atenção em Arredondo, que ele tem uma fala muito interessante sobre a questão do ensino à distância. E ele tem um olhar diferente também, ele tem um olhar de que, na verdade, o ensino à distância não é algo que tira o mérito, não, tira a qualidade, vamos dizer assim, desmerece o estudo em si. Ao contrário, ele vê o ensino à distância como uma forma de chegar a pessoas que, se fosse para estudar presencialmente, não poderiam. Então é uma forma assim de propagar, não sei se é a palavra propagar, mas assim, de aumentar as chances de chegar nas pessoas, o ensino à distância. Ele fala as suas linhas de investigação, a evolução da educação, a atuação do professor diante das diferenças das dificuldades de aprendizagem, esse é um olhar psicopedagógico, formação do professor / tutor no ensino à distância, na educação à distância. Ele fala sobre algumas linhas de investigação também, orientação educativa, avaliação, tutoria e promoção escolar, sobre a questão do ensino da educação à distância, a modalidade e a formação continuada. Eu achei bem interessante essa fala. Alguns artigos dele, avaliação, educação e promoção escolar, que é o livro, práticas de avaliação, avaliação... não sei, eu resumi aqui, eu abreviei, eu não lembro o que está escrito assim. A prática avaliativa do professor, ensine a estudar, aprenda a aprender, didática do ensino. Então, enfim, basicamente é esse, de 2006 a 2007, ele trabalhou na formação didático-curricular de professores para educação superior. Em 2007, ele lecionou didática e organização escolar, formação de educação de jovens e adultos à distância. Bom, então ele tem todo esse olhar do ensino à distância e esse olhar da avaliação educacional, de formação de professores e essa preocupação da didática, de tudo isso. Eu achei bem interessante. Em primeiro lugar, para a gente começar a falar de Arredondo, logo de cara o material fala assim, qual é o conceito que ele tem de avaliação. Então aí eu já fiz um cartãozinho, ó. Então tá lá, Arredondo, o nome do livro, avaliação educacional e promoção escolar. E aqui a minha primeira pergunta no cartão, no meu primeiro cartão. Qual é o conceito de avaliação? E aí, isso já vai falar muito dele, porque ele fala que o conceito de avaliação dele é muito mais amplo. É muito normal a gente entender a avaliação como o momento da prova. Então, é aquela pessoa, aluno, a criança, adolescente, adulto, o que quer que seja, diante de uma prova para ser avaliado se o conteúdo que meio que foi despejado nela, ela conseguiu assimilar e o que ela pode devolver como forma de aprendizado, digamos assim. E para Arredondo, não.
Ele fala que a avaliação é muito mais do que isso. Primeiro que ele fala que a avaliação ela é um processo, ela não pode ser um momento engessado, ela é todo um processo. Ele fala que ela é viva, que ela é dinâmica, e não pode ser só um momento fechado ali, porque aquilo que aquela pessoa produz não necessariamente representa tudo que ela aprendeu, tudo que ela conhece, tudo que ela sabe. Ali é um momento que inclusive pode sofrer interferências de tantas outras ordens. E dentro desse processo, né, da avaliação, entenda sempre a avaliação como um processo, qual que é o papel do professor? Ele fala assim, o papel do professor é, sim, instruir, transmitir conhecimentos, né, transmitir conhecimentos lá do conteúdo, entre aspas, né, do currículo, mas, além disso, é também transmitir valores de atitudes cidadãs. Então, eu acho legal a gente trazer aqui, e aí a gente tentar, para trazê-lo para perto da gente, eu lembrei de uma postagem que rola aí nas redes sociais que fala assim, papai e mamãe educa, o professor e a professora ensinam, né? E aí meio que como se isso fossem coisas separadas. Então a criança, se ela vem educada da escola, então de casa ela aprende na escola. E às vezes querendo dizer até assim, educar uma criança não é o meu papel. Na verdade, ele tem um olhar assim que dá para se repensar esse posicionamento, que inclusive, gente, eu já compartilhei isso, né? Porque no primeiro momento, assim, é verdade, né? Não é que é verdade, a gente vê uma verdade nisso. A responsabilidade de educar os filhos, de dar valores, não sei lá, é dos pais. No entanto, a gente pode pensar que quando essa criança chega sem ter sido orientada para certas práticas de educação, né, digamos assim, que era para ter vindo de casa, a gente termina tendo dificuldade para, inclusive, fazer o papel que seria do professor de instruir com base no currículo escolar. Então, na verdade, ele fala que não, o professor ele vai desenvolver o currículo, mas ele também vai transmitir conhecimentos de ordem de valores de atitudes cidadãs, até porque faz parte do objetivo, né, da escola, nos documentos aí da vida, né, da Constituição, da LDB, documentos que regem a educação. A base é você formar pessoas que vão atuar na sociedade de uma forma mais consciente. E, inclusive, o próprio currículo pede isso, o próprio currículo orienta para isso. Quando a criança quando a gente vai falar com a criança sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão da consciência, da poluição. Então, tudo isso é questão de valor de atitude cidadã. E a gente podia falar assim, não, mas respeitar o meio ambiente, os pais podiam ter ensinado, né? Então ele fala que o professor, na verdade, e eu achei interessante também um olhar que ele fala do professor. O professor, ele não é juiz. O professor, ele é treinador e ele é formador. Então, pensar nisso, esse conceito é importante. O autor Arredondo associa o papel do professor como alguém que instrui, como alguém que forma e como alguém que treina. E aí eu fiz uma associação assim, né? A gente, vamos supor, sei lá, um treino de vôlei, um treino de natação. É muito improvável que alguém aprenda a nadar apenas recebendo teorias. Então o professor fala assim, né? Quando você entrar na água, sei lá, um dia, você vai movimentar os braços assim, você vai fazer assado, você vai respirar assim, enfim. O professor, ele vai além disso. Ele, além de instruir os conceitos, e aí ele vai dividir depois esse tipo de conteúdo, né? O tipo de conteúdo que o currículo aborda. Além disso, ele vai formar. Formar, gente, é você oferecer para a pessoa condições de que ela consiga se posicionar. Formar não é você dizer para uma pessoa, ensiná-la a repetir o que você acredita ou o que está ali escrito no livro. Formar é muito mais do que despejar conteúdos e pedir para que aquela pessoa, em um momento de prova, reproduza aquele conteúdo. Então, olha só, o olhar de Arredondo para o professor é de alguém que instrui e que transmite conteúdos de várias ordens. E aí, vamos direto para essa questão do conteúdo. Ele divide o conteúdo em três possibilidades, 3 tipos: conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Os conceituais, a gente pode já fazer uma relação a conceito mesmo, né? Então, tem a ver com a teoria, tem a ver com o conceito, com as palavras, né? Enfim, com as definições. Os procedimentais têm a ver mesmo com o processo, como eu vou proceder também em relação àquele
conteúdo conceitual lá, teórico. Então é aquela aula no laboratório, aquela aula de explorar, aquela aula de fazer. E os conteúdos também podem ser atitudinais. E aí, dentro desses conceitos, desses conteúdos atitudinais, entra aquela questão dos valores de atitudes cidadãs que o professor também instrui os alunos. E aí é interessante, pode ser também, né, que pergunte sobre isso, se falar sobre Arredondo, como é que eu consigo perceber no aspecto avaliativo, né, dentro do processo de avaliação, como é que eu posso perceber que o aluno assimilou um conteúdo conceitual? Se ele conseguir fazer associação, se ele quer ver, ó, aqui tem as palavras certas. Se ele conseguir identificar, reconhecer, classificar, aplicar, então quer dizer que ele conseguiu. Se eu conseguir falar sobre aquilo, se eu conseguir explicar, se eu conseguir identificar, olha, professora, isso daqui é aquilo lá que a senhora falou aquele dia, lembra? Enfim. Procedimental, como é que eu vou saber que o aluno assimilou aquele conteúdo procedimental? Quando ele conseguir manejar, manipular, construir, reconstruir, utilizar, mover-se. E é interessante falar aqui, dentro dessa lógica, que a avaliação não é uma coisa engessada, que para você conseguir fazer essa percepção, precisa mesmo de um processo. Não é um dia que você vai conseguir observar tudo isso, é durante todo um tempo, né? E aí, beleza, e depois os atitudinais, você vai conseguir perceber se a criança assimilou aquilo, né? Se ela não só repetiu, mas se ela internalizou, se ela se misturou com aquele tipo de conteúdo, quando ela for capaz de respeitar, de tolerar, compartilhar, apreciar, aceitar, perceber. Eu acrescentei ainda, eu não sei se eu vi em algum lugar, enfim, mas a questão assim, de ter responsabilidade inclusive com a atuação do conteúdo de procedimentos, né? Vamos supor, no laboratório, como que ela lida com o material que ela está usando? Em sala de aula, como ela lida com os móveis que ela tem acesso? Né? Dentro dos conceituais também, como ela lida, de que forma ela lida com responsabilidade, ela lida com curiosidade, ela lida com interesse. Essa manifestação de atitude demonstra a forma como ela assimilou os conteúdos conceituais. Eu achei bem interessante. Bom, sobre essa questão dos conteúdos conceituais, eu achei interessante também que foi falado que os conteúdos conceituais, eles aparecem nos nossos documentos, né? Na verdade, eles foram pensados, esses nossos documentos aí, RCNEs, os PCNs, essas coisas todas, eles foram pensados já há um tempo, mais ou menos na década de 80 e 90, e aí em 96 que veio a LDB, enfim, aí sim esse pensamento todo, toda essa discussão foi colocado em documento e colocada meio que em prática, ou sendo colocado em prática aos poucos. E o livro do Arredondo parece-me até que faz uma certa... ele tem uma certa conversa com os documentos educacionais que regem, né, a educação no Brasil. Bom, uma coisa, isso daí eu lembro que o meu professor comentou em sala de aula foi sobre essa questão da intencionalidade pedagógica. O que significa isso? E engraçado que outros autores comentam algumas coisas assim, é bem legal você ir aprendendo e depois você conseguir ir associando. O que significa essa intencionalidade pedagógica? O professor, ele faz toda uma programação e indica, como que fala? Ele bota lá um objetivo que ele quer atingir, digamos assim. E aí, a partir daquele objetivo que ele quer atingir, ele vai propor atividades. E aí, dentro das atividades, vai ter o processo de avaliação. Então, assim, eu propus atividade, e aí, dentro do processo avaliativo, eu vou observar vários aspectos que a criança está me retornando, para eu perceber se ela está conseguindo entrar em contato com esses conteúdos, né, conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, a intencionalidade pedagógica é você saber onde você quer chegar, como você quer chegar, por que você está fazendo a avaliação, o que é que você quer observar naquela avaliação. E não ser uma coisa assim, vamos fazer tal coisa hoje, assim, do nada. Então, ele fala que o professor ele precisa ter um olhar avaliativo.
para a aprendizagem da criança e não para a criança em si, né? Que às vezes acontece isso, mas principalmente para a aprendizagem, para o processo, como essa criança entrou no primeiro bimestre, como ela falava, como ela desenvolvia, como era a escrita, a coordenação motora, a parte social, as emoções, como ela chegou aqui, como ela está agora, no segundo bimestre, no terceiro e no quarto. Perceber também, ter um olhar avaliativo e perceber a criança como um ser integral, no sentido de que ele tem vários aspectos. Ele tem o aspecto cognitivo, ele tem o aspecto motor, ele tem o aspecto emocional, tem o aspecto social, de onde ele veio. Tudo isso reflete na criança. Então ela não é só aquele nome, aquele número de chamada, ela é um nome, ela é um sobrenome, ela é o aspecto todo dela emocional, cognitivo, de coordenação, o aspecto social, enfim. Ele fala sobre metodologia didática e ele fala assim que as técnicas, os instrumentos e as etapas é importante que eles sejam adaptados à realidade. Então não adianta você propor lá um objetivo que você quer chegar e totalmente fora da realidade do grupo com que você está lidando, né? Das crianças, do perfil, da situação, do momento que aquele grupo está lidando. Então não é você ignorar isso e aí seguir todas as etapas porque as etapas foram lá pensadas. Observar, eu consigo nesse momento passar para a segunda etapa? Ou eu preciso fazer a segunda etapa? Ou eles já estão maduros para isso, eles já perceberam esses conteúdos, já se familiarizaram, já se envolveram neles, eu posso ir adiante. Enfim, as técnicas, os instrumentos, não, sabe? Não deixar de, eu não vou fazer tal coisa porque aqui não tem um slide. Pense em outra coisa, em outra forma, em outros recursos. Depois ele fala assim também o conceito de avaliação, que tem um pouco a ver com o que a gente já falou, mas eu vou falar os termos. O conceito de avaliação, a avaliação deve ser integrada e sistemática. Por que integrada? Porque a gente tem que pensar em essa criança que é integrada, né? É uma criança integral, na verdade, com todos esses aspectos que a gente falou anteriormente. E a gente tem que pensar também que faz parte do processo de aprendizagem a criança, o professor, a escola, a família, o currículo. São vários fatores e vários agentes que fazem parte. Então, cria mesmo um sistema, né? E precisa ser integral. Eu não posso observar, avaliar uma criança isolada do processo do professor. Eu não posso responsabilizar, por exemplo, a falha, né, ou o insucesso, sei lá como é que fala, de uma criança, sem considerar a didática que foi utilizada, a atuação pedagógica, sem considerar a escola que ela está inserida, o que a escola oferece, a família de onde ela vem, o tipo de currículo que está sendo oferecido. Certo? E ele fala também da função da avaliação, que eu achei bastante interessante, que ela deve ser, isso assim, a função da avaliação do processo de aprendizagem, ou seja, a avaliação para ele é tão importante, eu acho bem legal, que a avaliação, ela não deve ser focada apenas no aluno, e sim no processo de aprendizagem, e ela também deve existir para o processo avaliativo também, ou seja, observar, fazer a avaliação daquele processo de avaliação, fazer uma avaliação do processo de aprendizagem também eu achei bastante interessante. Então, dentro do processo de aprendizagem, o que ele fala? O que eu tenho que observar? O que eu tenho que avaliar dentro desse processo? Em primeiro lugar, ele fala que precisa ter uma função homogeneizadora, que é assim, tem que ter um ponto de partida básico e comum para todos. Isso o currículo faz. O currículo tem a BNCC, que tem um currículo geral, para geral, né, para o Brasil todo, e depois tem aqueles currículos específicos que consideram as peculiaridades, as regiões, né, os aspectos mais específicos de cada região, de cada situação, se é rural, se é mais urbano, enfim. E o Brasil é muito grande, a gente sabe que é muito rico em culturas diferenciadas, em situações econômicas diferenciadas e tudo mais. Então precisa ter uma função homogeneizadora, e isso o currículo de certa forma garante, e é importante que a fala do professor também garanta essa homogeneidade, que as crianças consigam entender aquela linguagem, todas elas, né? Formativa, então você precisa saber, no processo de aprendizagem, você precisa saber o que aquela criança sabe. Então fazer aquela prova diagnóstica, né, que é muito comum, e aí a partir disso a gente vai para a fase orientadora. A partir do momento que eu sei qual é a formação de todo mundo, onde que estão as crianças, o que elas sabem até aqui. Gente, que eu não tô falando se sabe mais, se sabe menos, tirou 10, tirou 5, não isso. É saber mesmo o que essa criança traz.
Tem um outro autor também que ele fala, Paulo Freire fala muito disso, de você conseguir, você saber o que essa criança traz consigo, o que esse aprendente traz consigo, e não ignorar a realidade que ele está inserido e o conhecimento que ele já traz. Então, primeiro a homogeneizadora, que seja um conteúdo comum e uma linguagem também comum para todos, isso o currículo faz. Formativa, aonde é que esse aluno está, o que ele traz já de conhecimento. Orientadora, então a partir disso, a partir do que eu coletei de informações sobre criança, aí eu vou sobre as crianças, sobre o grupo, aí sim eu vou começar a fazer o meu plano do processo de aprendizagem em si. E depois a somática, que eu achei super interessante, e isso pede uma maturidade muito grande, que é assim: observei, colhi informação, apliquei técnica, vi resultado, revi minha prática e refiz a minha prática. Então essa parte de você ter consciência de que muita coisa depende de você, sim, e não exatamente, não só do aluno, né? Eu acho que é muito interessante. E aí você se rever, você rever a sua prática, você perceber dentro daquele processo, tanto da avaliação quanto esse processo que ele está se referindo, da aprendizagem, o que funcionou, o que não funcionou, o que pode ser revisto, o que pode ser refeito. Eu achei muito, muito, muito bacana. Bom, fiz os cartõezinhos. Quais são os tipos de avaliação dentro desse resumo? Eu vi que depois faltaram alguns conceitos e aí dentro dos cartõezinhos esses conceitos vieram à tona. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar esse arredondo, vamos dizer que é um arredondo parte 1, e eu vou fazer agora um arredondo parte 2, porque eu vou comentar com vocês as questões do cartão, porque eu quero que fique isso bem completo, assim, né? Que a gente consiga ter acesso a informações o máximo que a gente puder, para não correr, chegar lá ter uma questão de falar assim: poxa, essa parte eu não lembro de ter visto, tá bom? A gente encerra aqui o arredondo parte 1 e a gente vai pro arredondo parte 2, onde eu vou falar para vocês sobre as questões dos cartões e eu vou dar um exemplo aqui de um texto que pode ser feito a partir disso que a gente já estudou. Um abraço e até mais!